Olá meninas e meninos, estou aqui hoje para vos apresentar a máquina industrial de ponto corrido JAC A8. Esta menina que está aqui ao meu lado. Vou-vos apresentar então as principais características que distinguem este modelo dos seus antecessores e quais poderão ser as vantagens inerentes a este modelo para o vosso trabalho, para o vosso dia-a-dia, para vos poder facilitar então o que é que este modelo vos pode trazer de mais e de diferente que vos permitirá ter um trabalho mais fluido, mais interessante, com maior prazer e maior fluidez quando vocês estão a fazer as vossas costurinhas. Eu vou aproximar a câmera aqui mais para perto, para vocês poderem perceber as várias... a composição aqui do display, as várias funções que estão aqui incorporadas, de que forma é que elas funcionam. Não vamos ver isto de uma forma muito exaustiva, até porque é um bocadinho cansativo. Vou-vos apresentar, sim, aquelas funções que poderão fazer a diferença. E se calhar antes de passar aqui mais para perto, eu posso já adiantar que uma das grandes diferenças, e aquela que salta mais à vista, será a área de trabalho. Então nós neste modelo, na JAC A8, temos uma área de trabalho de 305 mm, 30 cm que separam o corpo do lado direito da máquina aqui da agulha. Então esta zona aqui, toda esta zona é maior do que o tradicional, o normal são cerca de 26 cm, então fica aqui mais dentro. Acabamos por ter aqui uma área de trabalho muito mais interessante, que vos permite trabalhar com maior à vontade em peças maiores. Para quem faz trabalhos com peças grandes, esta será, sem dúvida, uma vantagem muito interessante. Depois, descanse quem não tem grandes conhecimentos de máquinas industriais. Esta máquina liga-se a uma fichinha normal, portanto, uma tomada normal onde nós ligamos a televisão, o secador de cabelo, o micro-ondas, enfim, o carregador de telemóvel. Portanto, não necessita de nenhuma alimentação especial. 220 volts, monofásico, está na boa, sem qualquer problema. Bancada vem incluída, portanto, uma bancadazinha com 1,25 m por 55 de profundidade, ajustável em altura. Podemos definir a altura da bancada. E agora sim, já agora, uma questão importante. Idioma. O idioma normalmente vem em português / espanhol. As que temos neste momento aqui em stock estão em português espanhol, ou seja, podemos definir qual idioma que nós queremos, se é o português brasileiro ou o espanhol. No entanto, pode, em algumas circunstâncias, vir com o idioma inglês / chinês. Então, se têm preferência por uma máquina que tenha o idioma em português, convém sempre perguntar primeiro se efetivamente existe no momento o idioma português nas máquinas. Só que um pequeno à parte. Eu acredito que no início seja importante nós termos essa função ativa, porque vamos carregando nos botõezinhos e a máquina vai nos indicando qual é a função que nós ativamos ou desativamos. Com o passar do tempo, nós já vamos perceber exatamente o que quer dizer cada um dos botõezinhos, qual a função que vai ativar ou desativar, e deixamos de necessitar dessa ajuda. E podemos em qualquer altura desligá-la. E neste momento, carregando aqui em qualquer botão, não está a fazer qualquer barulho. Portanto, não há aqui, as instruções por voz estão desligadas, estão desativadas. Em qualquer momento eu posso voltar a ativá-las. Basta para isso carregar aqui. E a partir daqui já temos... a partir daqui já temos os comandos por voz ativados novamente e podemos seguir por aí. Eu para já vou manter desativado.
Então estão desligados neste momento, lá está, posso mexer à vontade que não se vai ouvir ali a senhora a falar connosco. Vamos passar então aqui para este lado e vamos começar então aqui mais em pormenor a ver cada uma destas funções. Ora, muito bem, então aqui estamos nós junto da máquina e nós, para além das funções que vamos ver aqui ao longo deste processo, nós vamos experimentar principalmente o ponto corrido, que é o principal, em vários materiais. Temos verniz, temos napa, temos cortiça, temos tecido cru, aquele bem grosso, de 220 gramas ou 240 gramas, temos piquê, temos tecido de algodão, popeline e temos aqui mais 2 tipos de estabilizador. Vamos testar todos estes materiais para vocês poderem perceber qual a abrangência desta máquina, a força que ela tem, a perfeição que ela vos vai apresentar e tudo isto sem eu trocar a agulha e a linha, porque no caso dos materiais mais grossos, das múltiplas camadas, nós deveríamos colocar uma agulha mais grossa e também uma linha mais grossa. Porquê? Porque, por um lado, corremos o risco da linha não aguentar, dela partir, e por outro lado também podemos ter aqui algum problema na agulha, porque ela, sendo fininha por um tecido muito grosso, não é de todo a mais adequada. Então, tendo isso em atenção, vamos fazer aqui um teste simples, sem muitas afinações, sem estarmos aqui com muitos pormenores, porque para isso, lá está, mediante o tipo de material que eu estou a costurar, deveria eventualmente até trocar o calcador, a agulha, a linha. Então tudo isso deveríamos ter em atenção, mas não nos vamos preocupar com essa parte, vamos fazer só assim um teste ligeiro às potencialidades da máquina e ver também então aqui as funções que ela nos apresenta. Eu se calhar vou começando a costurar conforme vou fazendo aqui estes exemplares, vou mexendo aqui nas funções que a máquina apresenta para vocês perceberem o que é que nós podemos incorporar na nossa costura ou não. Então, primeiro teste, lá está, uma costura completamente a direito, normalíssima. Este modelo, começando então já pela primeira função que ela nos apresenta, será o levantamento automático do calcador. Para isso nós pressionamos o pedal ligeiramente para trás e nós conseguimos ver que o calcador levantou. Então sempre que eu carrego ligeiramente para trás no pedal, nós temos o levantamento do calcador acionado. Cá está. Depois, obviamente, para fazermos a nossa costura, só temos que acelerar no pedal e ele vai fazer o processo de costura. Se eu quiser mudar de direção, vou pressionar ligeiramente o pedal para trás e então posso mudar de direção, assim, por exemplo. Quando chego ao final da costura, tenho aqui 2 possibilidades. Ou faço o remate através deste botão. Se repararem, eu aqui deste lado não tenho alavanca de retrocesso. Então eu posso pressionar este botão e quando eu estou a acelerar, carrego no botão e ela faz o ponto inverso, portanto faz o ponto para trás. No final, em vez de clicar ligeiramente para trás, vou fazer mais força um bocadinho no pedal para trás. E o que é que vai acontecer? A máquina vai executar o corte de linha. Cá está. Portanto, isto é muito prático, nós termos um corte de linha, porque facilmente podemos fazer isto. A velocidade nós podemos parametrizar até os 5.000 pontos por minuto. Ele neste momento está no máximo de 3.800 e eu nem sequer estou a carregar no pedal ao máximo. Tinha que ter aqui um tecido bem comprido para atingirmos aqui uma velocidade máxima. Ele tem uma velocidade muito elevada. Cá está. Então, nós, se quisermos fazer o processo de costura com velocidade, nós conseguimos aumentá-la ainda mais se nós quisermos. No entanto, para quem tem menos destreza com este tipo de máquinas, tem algum receio, está a começar, ainda nunca trabalhou com uma máquina destas, eu aconselho sempre a começar com uma velocidade reduzida,
Então eu vou colocar isto mesmo devagarinho, colocar aí talvez uns 700. Então se eu carregar no pedal a fundo, este será o máximo de velocidade que a máquina faz. Se eu mesmo assim achar que ainda está muito de força, ok, eu posso reduzir ainda mais. Por exemplo, 400, pedal no máximo, e esta é a velocidade máxima que a máquina está a fazer. Então, nós, com um modelo destes, conseguimos controlar a velocidade de costura e depois, conforme nós vamos ganhando mais à vontade, ficamos mais familiarizados com o próprio pedal, nós podemos depois aumentar essa velocidade. O pedal é progressivo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu acelerar... Eu agora vou colocar a velocidade maior, só para perceberem a diferença. Por exemplo, aqui assim. Eu se carregar só um bocadinho no acelerador, isto é quase como se fosse o acelerador de um carro. Eu acelero um bocadinho e ele vai devagar. Mas se eu pressionar mais, ele vai aumentando mais a velocidade. Então assim está devagarinho. Se eu acelerar a fundo, ele vai-me fazer uma velocidade muito superior. Ok? Portanto, velocidade pode ser controlada com o pedal, podemos ter um limite de velocidade máximo que nós impomos à máquina, logo no início é importante termos isso, e depois começamos então aqui a ver um bocadinho mais as funcionalidades que este painel nos traz. Uma das primeiras funcionalidades pode ser, por exemplo, o remate inicial e o remate final. Eu posso ativar o remate inicial, clicando aqui, e ele vai-me dar 3 pontos de remate inicial. Clicando na teclazinha de baixo, vai-me dar mais 3 pontos de remate final. Isto pode ser parametrizado. Eu estou com 3 pontos, podia ter 2, por exemplo. Podia chegar aqui e colocar 2 pontos de remate inicial e 3 pontos de remate final, por exemplo. Então cá está, ele no início faz-me os dois pontos de remate inicial, e no final da costura vai-me fazer 3. Então, aqui nós temos 2 pontinhos, chegamos ao final da costura e vamos ter 3 pontos de remate final. Imaginemos que eu não queria ver o remate inicial nem o remate final. Então vamos a mais uma característica, mais uma função. Eu posso desligar os remates e posso colocar o chamado ponto condensado. Então, será esta tecla aqui, ao clicar, ele vai-me ativar o ponto condensado. Ele pode ativar no início e no final. Se eu carregar novamente, só está no início. Se eu carregar novamente, só está no final. E se eu carregar novamente, ele desliga. Então vamos colocar ponto condensado no início e no final. O que é isto do ponto condensado? O ponto condensado será 2 pontinhos de cerca de 1 milímetro que são feitos no início da costura e no final da costura. É quase como se fosse um super mini remate. Então ele vai fazer esse pontinho no início e no final, quando eu for cortar, ele vai-me fazer esse pontinho também. Ele não é fácil de ver, ele fica lá mesmo muito escondidinho. Então, aqui nós conseguimos ver ali 2 pontinhos pequenininhos no início e depois outros 2 aqui no final. Parte de trás fica sempre com um bocadinho de linha, é óbvio, ele fica sempre aqui com a sobra de linha na parte de trás, no início, e no final fica bem arrematadinho. Cá está. Então, este ponto condensado, ele pode ser utilizado também juntamente com os remates. Não vejo assim grande vantagem de termos o remate inicial e o remate final e ainda o ponto condensado. Então, eu penso que este ponto condensado será interessante se nós não quisermos ver diferença. Então, eu quando tenho um remate inicial, ele fica sempre mais grosso um bocadinho. E nós aí conseguimos percepcionar que a linha está mais grossa. Neste caso aqui, ele fica todo igual. Há situações em que nós poderemos querer que isso aconteça. Eu recordo-me, na altura da fabricação das máscaras, nós tínhamos clientes que não queriam ver este ponto duplo naquela zona do nariz, onde tinha ali uma costurazinha. Então, se nessa altura existissem já estes modelos, que eu penso que na altura ainda não existiam, nós podíamos ativar esse ponto condensado e, em alguns casos, evitaríamos o remate.
Então, esta será mais uma das funções. Já vimos remate inicial, remate final, já vimos o ponto condensado. O que é que nós podemos ver mais? Comprimento de ponto não é ajustado na rodinha que normalmente tem aqui assim, mas é feito de forma digital. Temos aqui mais e menos. Neste momento ele está com um comprimento de ponto de 4 mm. Podemos reduzir, praticamente podemos reduzir até zero. Se nós quisermos fazer um quilting livre, aplicar aqui um calcador de quilting livre, uma chapa adequada, podemos fazer um quilting livre com esta máquina sem qualquer problema, desde que tenhamos a chapa e o calcador adequado para o efeito. Então colocamos isto a zero, trocamos a chapa da agulha, retiramos os dentinhos fora, o arrastador e podemos fazer o quilting livre tendo o ponto a zero. Ele pode ir então desde 0 até aos 5 mm. Então é só deixar lá o dedo e ele vai-nos até um máximo de 5 mm. Normalmente este ponto assim maior é mais utilizado para partes decorativas, linhas mais grossas, materiais também mais grossos, carteiras e bolsas que querem um ponto mais visível. Ponto de costura tradicional, normalmente usam-se por volta dos 3,5, será o standard. Então aqui regulamos o comprimento de ponto. Há aqui algumas funções que normalmente nós não mexemos nelas. Tem a ver com, por exemplo, o posicionamento da agulha em cima ou em baixo. Então quando nós estamos a costurar, eu comecei a costurar e parei. Quando eu paro, a agulha normalmente nós queremos que ela fique em baixo. Porquê? Porque se eu quiser mudar de direção, eu tenho o tecido ali agarrado. E então não perco a orientação. Mas é possível nós definirmos se queremos a agulha em cima ou em baixo. Então se eu clicar nesta tecla, o que é que vai acontecer? Quando eu estou a costurar, a agulha para em cima. Qual é o mal que isto tem? Se eu levantar, isto perde o norte. Não é? Então, eu pessoalmente acho que, salvo raras exceções, o posicionamento da agulha em baixo será o mais adequado. Depois temos também o posicionamento do próprio calcador. Então imaginemos que eu estou a fazer uma costura e eu vou parar. Agora aqui até me saiu a linha. Quando eu paro, normalmente o calcador está em baixo. No entanto, nós podemos parametrizar de forma a que o calcador fique em cima e não em baixo. Para isso, nós temos aí uma teclazinha também. Temos aí uma teclazinha, eu já vou mostrar qual é. Vou só enfiar aqui a linhazita. Se ela deixasse, a agulha é fininha, deve ser para uma agulha 80 talvez. E os olhos já não ajudam. Os olhos também já não ajudam. Já está. Então, nós temos aqui, onde é que está? Aqui, o posicionamento do calcador. Para nós fazermos então o posicionamento do calcador em cima ou em baixo, nós temos aqui, neste cantinho, duas funções. E já agora deixem-me explicar isto. Quando nós temos uma barra, ou seja, temos aqui um símbolo, temos uma barra e temos outro símbolo em baixo, quer dizer que nesta tecla nós temos duas funções. A função superior, nós ao carregarmos assim, normalmente, ela vai ativar ou desativar. Se eu carregar fixamente, ele vai ativar ou desativar a função de baixo. Ok? Então, eu se clicar assim, ele o que é que vai fazer? Vai-me levantar o calcador após o corte. Ou seja, quando faço uma costura e no final corto a linha, ele fica com o calcador levantado, embora eu não esteja a carregar no pedal. Ele fica assim há algum tempo, portanto será um valor que está parametrizado na própria máquina. Ele pode ser alterado, podemos ir às configurações e alterar o tempo de levantamento automático do calcador, mas ele normalmente fica sempre assim há algum tempo. Então quando nós cortamos a linha, ele mantém o calcador levantado. Eu pessoalmente acho que não é muito interessante, porque eu estou a fazer uma costura, faço o corte,
e eu agora quero pousar o calcador para orientar a minha peça e ele está aqui um montão de tempo em cima, então eu tenho que carregar ligeiramente para a frente, que é para ele baixar. Não é muito prático, não acho muito prático. Então, eu, normalmente esta função costumo tê-la desligada. Outra função que nós temos será o calcador levantar quando nós paramos de costurar. E será a função de baixo. Esta função de baixo, nós clicando fixamente, ele vai ativar. O que é que acontece aqui? Quando eu paro de costurar, a máquina levanta automaticamente o calcador. Então eu aqui basicamente só preciso de acelerar. Não preciso de pressionar o pedal para trás, porque ele vai levantar automaticamente. Só preciso carregar mesmo para a frente. Tem vantagens se nós estamos a fazer assim umas brincadeirazinhas deste género. Estamos a fazer uma costura em que precisamos estar constantemente a virar a peça. No entanto, se nós estamos a fazer uma costura que é mais minuciosa, nós só queremos muitas vezes ajeitar o tecido, termos o calcador sempre a levantar, não é muito prático. Ele assim o nosso tecido saiu do sítio. Se ele estiver aqui embaixo, está preso, eu consigo orientar o tecido aqui atrás, da forma como eu pretendo, e ele está seguro aqui embaixo. Se o calcador ficar levantado, já é mais difícil. Então, nem todas as vezes é interessante que o calcador levante sempre que nós paramos de costurar. Por isso mesmo nós temos aqui a função, podemos tê-la ativa ou podemos tê-la ativada ou desativada. Cá está, clico fixamente, então sempre que eu costuro, o calcador vai ficar em baixo, eu é que comando com o pedal quando eu quiser que ele levante. Cá está. Então, estas são aquelas funções mais básicas, digamos assim, que a máquina tem. Podemos manter o calcador levantado automaticamente ou não, sempre que paramos de costurar. Ele pode levantar ou não quando fazemos o corte de linha. Podemos ter os remates ativados ou desativados. Podemos ter o ponto condensado também. E agora vamos para aquelas funções que são um bocadinho mais específicas deste modelo. Então, já que a A7 e já que a A8 tem aqui duas funções particularmente interessantes. Nós podemos nem sempre precisar delas, mas elas estão aqui para nós podermos utilizar. Uma delas é o reconhecimento da altura do tecido. Então eu clico aqui, aparece ali aquele símbolozinho. Eu posso ter um tecido que é fininho e depois tem uma parte mais grossa, e a máquina vai-me reconhecer esta altura do tecido e vai-me compensar a força que precisa de fazer para passar este degrau que aqui temos. Então nós começamos a costurar e nesta parte, quando ele vai fazer a subida, ele o que é que vai fazer? Ele vai tentar compensar essa altura de forma a que o nosso ponto fique todo igual. Normalmente, se nós temos uma zona mais alta, ele vai prender um bocadinho e vai ficar com o ponto mais pequenino um pouco, porque ele precisou de mais força naquela zona para subir. Desta forma, a máquina tenta compensar de forma a que nós consigamos ver os pontos todos iguais. Depois, a grande função que esta máquina tem, a meu ver, é o facto de nós termos 4 modos de costura. O que é que isto quer dizer? Nós vamos ter um comportamento diferente consoante o tipo de costura que nós parametrizamos. E um comportamento diferente de quê? Um comportamento diferente do arrastador. Ele neste momento está no modo normal, e eu vou dar a voltinha. Aliás, até vou ativar aqui o auxílio por voz para conseguirem ouvir exatamente aquilo que está a ser dito em relação aos vários modos. Avisos por comando de voz ligado. Então, quando eu clico no modo 1, Página 1. Tecido padrão. então estamos a falar de tecidos comuns, tecidos de algodão, tecidos de cambraias, popelines, portanto, este tipo de tecido normalíssimo vai ter um comportamento arrastador
mais ou menos assim ondulado. Então nós aqui temos 4 modos. Isto tem a ver com o comportamento do arrastador. No primeiro modo, ele vai fazer quase que uma ondulação, né? Pega à frente e atrás, vai fazer uma parte curva. No segundo modo, vai pegar primeiro atrás e depois à frente. No terceiro modo, vai fazer o inverso, primeiro à frente, depois atrás. E no último modo, vai levantar ao mesmo tempo e puxar o tecido. Ou seja, o que é que isto quer dizer? O primeiro modo, ele vai fazer este movimento assim, o arrastador. No segundo modo, ele vai fazer este movimento assim. Eu estou a exagerar, obviamente, né? no que estou a fazer. No outro modo, ele vai fazer isto. E no último modo, que é para os tecidos pesados, ele vai fazer isto. Levanta e puxa. Levanta e puxa. Portanto, são estes 4 os modos que a máquina nos permite obter. Isto graças a um motorzinho de passo que temos aqui em baixo, que nos vai definir a forma como o arrastador se vai comportar. Então, o modo 1 será para os tecidos normalíssimos, ok? Fazemos a costura nos tecidos normais. Passamos para o modo número 2, então basta clicarmos aqui no botãozinho. Faixa 2, tecido médio. Então aqui será uns tecidos mais grossitos um bocadinho, então eventualmente aqui este tecido cru, que é um pouquinho mais grosso. Vamos então agora passar para o modo número 2. Faixa 2, tecido médio. Tecido médio, temos por exemplo aqui este tecido cru, há de ter uns 220, 240 gramas de peso, portanto já é um tecido bem encorpado e que nós podemos utilizar com este modo 2 para os tecidos médios. Comporta-se muito bem. Podemos inclusive até dobrar à vontade, sem qualquer problema. Aqui a única coisa que pode ceder é eventualmente a linha. Poderá começar a tornar-se uma linha demasiado fina para as camadas que nós temos aqui. No entanto, facilmente conseguiu cozer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 camadas de tecido. O outro modo seguinte. Faixa 3, tecido leve. Aqui estamos a falar dos tecidos fininhos. Então, tecidos comuns, tecidos médios e agora os tecidos mais fininhos. Eu, se quiser fazer uma costura num tecido singelo, por exemplo, não sei para que é que isso poderia servir, mas pronto, vou imaginar que temos aqui uma camada dupla, mas de um tecido mesmo bastante fininho. Então nós podemos utilizar esse modo de costura. Cá está. Como eu referi no início, não estou preocupado com as afinações das tensões de linha, nem com a troca da agulha. Isso é importante para nós termos um excelente resultado, dependendo do tipo de tecido que estamos a utilizar. Mas, de uma forma geral, temos aqui então um tecido singelo, sem qualquer ondulação. Portanto, não temos aqui nenhuma ondulação feita neste tecido, que às vezes acontece quando nós estamos a trabalhar com os tecidos assim mais fininhos. Então temos um ponto impecável com este modo de arrasto. Vamos então agora ao último modo de arrasto. Faixa 4, tecido pesado. Aqui os tecidos pesados nós já podemos utilizar outros materiais. Podemos utilizar materiais mais grossos, mais duros ou até mesmo materiais com enchimento. Eu aqui vou fazer, por exemplo, esta cortiça assim dobrada a meio. Por exemplo, deixa-me desligar aqui o... Avisos por comando de voz desligado. Assim já não ouvimos a máquina apitar por falta de óleo. Faz uma costura ótima, impecável. Posso até inclusive colocar um bocadinho de estabilizador por dentro. Imaginemos, então temos aqui agora, isto é muito comum de se utilizar.
vamos colocar aqui assim, então, um bocadinho de estabilizador. Agora saiu-me aqui, caiu aqui a linha. Eu tinha aqui os pontos condensados ligados e ele logo no início faz uma velocidade maior pelo facto de termos o ponto condensado ligado. Quando temos uma linha fina e um material mais grosso, temos a tendência a que a linha parta. Se eu tivesse uma linha mais grossa, isso já não iria acontecer com certeza. Com uma linha para cozer algodão, não é? Para cozer coisinhas mais suaves, é normal que ela acabe por partir. Eu já desliguei esse modo e para hoje não estou a acertar com o buraco, não sei lá o que é que se passa. Deixa-me usar aqui a pinça, a ver se eu com a pinça consigo lá chegar melhor. Eu acho que é deste ferrinho. Este ferrinho é uma chatice. Não gosto nada desse ferrito. Só estorva. Não ajuda nada. Anda lá. Ok. Pronto. Então vamos lá. Já temos aqui o enchimentozinho dentro. Vamos lá começar. Pronto, assim começa de uma forma mais suave, não faz aquele arranque rápido. E nós conseguimos obter então uma costura mais direitinha. Eu posso tentar colocar esta grossura toda. Aqui eu aconselho a colocar primeiro a agulhazinha para baixo e depois começarmos a fazer a costura. Mesmo assim, há a probabilidade da linha partir, sem dúvida nenhuma, porque é uma linha bastante fina para o material que nós estamos aqui a cozer. Mas, para já, ela está a correr bem. Posso fazer um rematezinho. Ok. Então, aqui temos esta grossurazita toda. Então, 1, 2, 4 camadas neste caso, de cortiça e 2 estabilizadores. Eu aqui utilizaria, obviamente, um comprimento de ponto maior, uma linha mais forte e uma agulha 110, seguramente. Ele aqui está com uma agulha 80, para aí 80, 90 no máximo. Ela está assim um bocadinho flexível, deve ser 80, em princípio. Então lá está, podemos depois utilizar napa, por exemplo. Vamos fazer aqui umas costurinhas em napa. Então, 2, 3, 4 voltas. Vamos dar aqui 4 voltas. Então, olha, é mais fácil fazermos ao meio e depois mais uma. Eu, para costurar do direito, deveria trocar o calcador, ok? Na parte de trás, no avesso da napa, não há problema, então o calcador normal vai correr bem, vai escorregar bem. No entanto, se for na parte de cima, na parte da frente do sintético, nós deveremos utilizar um calcador adequado. Cá está. Já agora deixem-me fazer aqui no verniz, pronto, também para poderem perceber que no verniz também funciona bem. 2, 4, vamos pôr aqui um bocado de sintético, um bocado de estabilizador no meio, daquela estabilizadora, aqui. Pronto, então, vocês naquelas mochilas mais complicaditas, normalmente o que é que têm? Têm o estabilizador e o verniz, por exemplo, não é? Okay. Costuramos isto. Depois do outro lado vão costurar ali também, assim. Do outro lado também vai ter. Eu estou a fazer assim deste lado, mas se calhar até nem é deste lado, se calhar é do outro, mas pronto, é só para exemplificar. E depois vocês vão juntar isto tudo. E eu aqui devia de juntar ao contrário, por causa do calcador, mas não importa.
vai assim, ele vai conseguir costurar na mesma. Ora, 1, 2, 3, 4, isto até parece pouquinho. Acho que vou meter mais qualquer coisa. Espera aí. Já sei o que é que eu faço. Vira assim ao contrário. Esqueci-me de fazer os remates, isto ainda se vai escangalhar. Pronto, então assim, vamos colocar aqui mais uma série de camadas, assim, assim, assim e assim, pronto. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas de verniz e duas de estabilizador. Já está muito alto, já está muito alto. Já quase que não sentimos o calcador a levantar. Mas está comprido. Então, 6 camadas de verniz, 2 de estabilizador, com linha normalíssima de costura e uma agulha finita, que eu acho que deve ser para aí 90, porque senão ela já tinha partido. Considerações finais em relação aos 4 modos de arrasto. Não 4 modos de costura, mas 4 modos de arrasto. Eu posso até ter este resultado final com outro modo. Por exemplo, imaginemos que eu ia mudar... Avisos por comando de voz ligado. Vou mudar para o mais improvável. Faixa 3. Tecido leve. Então eu agora vou trabalhar com tecido leve. E vou fazer exatamente a mesma costura que fiz aqui. E vamos ver qual é o comportamento que vamos ter. Será que é igual? Será que não é? Vamos ver. Então, eu aqui tive praticamente o mesmo resultado. Eu consigo notar aqui um pontinho ou outro que não ficou tão bem apertado, comparativamente a este aqui em baixo. Deixa-me só tirar isto para ver. Não, mas está igual, está igual. Portanto, eu não consigo detectar uma diferença, neste caso específico, que me vá obrigar a escolher um tipo de arrasto diferente. Não consigo interpretar. Aquilo que eu penso é que para os casos às vezes mais complexos, imaginemos que eu estou a costurar um tipo de material que não está a correr bem, estou a ter dificuldades, está a saltar o ponto, está a ficar às ondas, então eu posso ir alternando entre estes 4... Avisos por comando de voz desligado. É um bocado chato a senhora às vezes. Posso ir alternando entre os vários modos de arrasto e tentar perceber qual é aquele que vai funcionar melhor mediante aquela situação específica. E então aí é que eu acho que está a grande vantagem. Não propriamente por ter os 4 modos, mas sim as 4 possibilidades que nós temos de trabalhar em situações mais complexas. Quer sejam em tecidos mesmo fininhos, quer sejam em tecidos grossos ou em tecidos com elasticidade, eu posso ir alternando entre estes 4 modos e perceber qual é aquele que funciona melhor. Nas máquinas que não têm isso, normalmente nós temos que fazer uma afinação para aquele tipo de material. E depois de terminar o trabalho, voltar a afinar para os tecidos comuns e para a maior parte das situações que são feitas. Desta forma, nós sem termos que mexer em nada mecânico, aqui por baixo da máquina, nós podemos alternar entre estes 4 modos e perceber qual deles é que vai funcionar melhor. Então, não vejam isto como sendo taxativo, ou seja, este modo, o primeiro é para os tecidos comuns, o segundo é para os tecidos médios, o terceiro é para os tecidos finos, o quarto é para os tecidos grossos. Não vejam isto desta forma literalmente, mas como 4 formas diferentes, se calhar, de testar o mesmo produto que estamos a costurar. Ok? Então, vamos seguir em frente. Há pouquinho viram-me aqui a mexer neste botãozinho. Este é o botão de retrocesso. O retrocesso nas máquinas, nos modelos anteriores, era feito através da alavanca
E existe na mesma um botãozinho, só que este botãozinho tem um comportamento mecânico. Ou seja, eu sempre que carrego aqui neste botão, nos outros modelos que têm a alavanca, eu ouço um barulho aqui do lado direito, um pac-pac. Aqui não, aqui é completamente silencioso. Eu quando estou a fazer uma costura, e se eu fizer um retrocesso, eu não ouço esse barulho. Então ele está a costurar. Eu não ouço barulho nenhum quando estou a retroceder. Nos outros modelos, sempre que eu carrego aqui, ouve-se um prac, que é para fazer o retrocesso, e depois largamos e ele volta a fazer. Neste caso aqui, motor de passo, aqui em baixo, ele é completamente silencioso. Outros botões que temos aqui, o que é que eles vão fazer? Então nós temos, para além do retrocesso, ok, podemos fazer aqui, eu posso andar devagarinho com este botão que está a seguir. Posso estar a chegar a uma pontinha e querer fazer 2 ou 3 pontinhos só, então, ou meio ponto, posso só levantar, posso só baixar, posso deixar lá o dedo e ele fazendo devagarinho. Então tenho aqui esta função que nos permite fazer isso. E depois temos aqui em cima um outro botão, que é o de meio ponto. O que é que isto quer dizer? Eu vou colocar isto no máximo, vou colocar isto no 5. Ok? Até vou começar uma costura aqui de raiz. Vou começar uma costura de novo. Então estamos a fazer uma costura normal, com o ponto no 5, e quando eu carrego aqui neste botão, estando a costurar, ele vai fazer metade do valor, ou seja, dos 5 vai passar para 2,5. Então estou a fazer a 5, e ele a seguir está-me a fazer 2,5, e eu largo e ele continua a fazer o 5. Vamos lá ver se a gente consegue ver isto. Não é fácil, não é fácil. Mas pronto, ele até aqui fez 2,5 e depois aqui para baixo já fez 5. O ponto com 5 milímetros. Qual será a vantagem que esta função nos pode trazer? Por exemplo, imaginemos que eu estou a fazer uma costura, estou aqui a fazer esta costurazinha, e chego aqui e quero curvar. Eu, se fizer uma curva com meio ponto, aqui assim, e depois continuar, quando for virar a peça, não irei ter, não vai ficar tão dentado quando nós viramos a peça. Acho que, não sei se me fiz entender. Se calhar é melhor fazer mesmo um exemplo a sério. Vamos lá ver. Vou usar aqui os meus dotes de costura, de costureiro, que são muito maus, Então pronto, imaginemos que eu tenho aqui uma peça, vou fazer a costurazinha aqui assim, à beirinha, neste caso estou com uns 5 milímetros, e depois quero fazer a curvatura e começo aqui assim a curvar. E depois continuo. Pronto, já está. O que é que vai acontecer? Deixa-me agora cortar aqui mais ou menos o excedente, assim. Isto com uma tesoura zigue-zague era melhor, não é? Era mais pró. Deixa lá. Eu esqueci-me de rematar no início e ele começou-me a desmanchar. Bom, o que é que eu quero dizer aqui com isto? É que quando nós, ao utilizarmos aqui o ponto mais miudinho, não ficamos com estes dentes. Ele vai ficar com um redondo muito mais certinho do que se estivéssemos a utilizar um ponto maior. Então, nestes casos eu acho que será uma função interessante. Ou estamos a chegar ao final de uma costura e queremos meter só um pontinho pequenino ou 2, então clicamos no meio ponto e ele vai fazer mais certinho. Portanto, nestas circunstâncias eu acredito que seja uma função interessante, mas não sei se vai utilizar assim tanta vez quanto isso. Vai-se usar de vez em quando, digo eu. Muito bem. Agora chegou a vez de falarmos sobre os pontos decorativos
ou melhor dizendo, os pontos costurados decorativos que esta máquina nos permite fazer. Então nós temos aqui, salvo erro, 8 pontos diferentes que nós podemos utilizar. Obviamente o ponto corrido normal, tradicional, que vocês já têm visto, então vamos colocá-lo aqui também merece. Nós fazemos então o pontinho costuradinho. Este é o ponto normal da máquina. Mas nós podemos fazer aqui uns pontinhos decorativos. Para isso, nós vamos clicar aqui nesta tecla que tem um Z e tem as letrinhas em cima que diz AD. E vamos começar pelo número 1. Então vamos ver qual é o tipo de ponto que o número 1 vai fazer. Ele vai-nos andar para a frente e para trás, fazendo-nos um género de um ponto decorativo. Eu vou testá-los já todos e já mostro de seguida todos eles. Então temos aqui os nossos pontos decorativos. Este é o ponto normal de costura, depois temos o número 1, o número 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. São 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Devem ser só 8. Devo ter repetido aí um qualquer. Ah, foi este último aqui. Este último aqui fez a repetição deste. Então é só daqui. Então o ponto de costura normal e depois os pontos decorativos. Para que é que isto nos serve? Para fazer umas brincadeiras giras. Eu pessoalmente gosto muito do número 1. O 1 e o 3. O 1 e o 3 são muito giros. Então eu se quiser fazer uma costurazinha aqui assim à beirita, assim com um ponto decorativo. Aqui nestes casos não vamos usar a linha mais grossa, vamos usar exatamente esta linha, porque ela está a andar para a frente e para trás precisamente para dar esta textura. Então nós conseguimos obter um pontinho decorativo muito giro, muito interessante. Com a utilização de uma linha standard, nós conseguimos obter este trabalho. Vamos colocar o 3. Então temos aqui o número 3. Eles são muito parecidos. Este aqui, no entremeio, reforça mais um bocadinho do que o de baixo. O de baixo é só uma passagem simples, este é uma passagem dupla. Portanto, este acaba por ficar um bocadinho mais cheinho até. Desta forma, nós então podemos utilizar esta função destes pontinhos decorativos. Para voltar à costura normalíssima, basta carregarmos aqui em cima e já estamos na costura normal. Depois podemos ativar ou desativar o corte-linha, podemos ativar ou desativar o levantamento do calcador com o pedal, podemos fazer costura zigue-zague, que é esta costura zigue-zague. Basicamente não é bem costura zigue-zague, é quase um ponto de reforço. Ele vai-nos fazer isto assim. E nós aqui podemos definir, ele está a fazer 4 pontos, mas eu posso definir aqui se são 6, se são 8, se são 10, se são 5, quantas vezes passa para a frente e para trás, ele está com 3, podemos fazer 4, 5, então podemos parametrizar aqui o que nós queremos fazer. Depois temos a costura programada. A costura programada, nós aqui temos definido 16 pontos, ou seja, eu a partir do momento que acelero, ele vai-me fazer 16 pontos. Nada mais do que isto, cá está. Fez-me um remate inicial, fez-me 16 pontos e fez-me um remate final. E temos desta forma parametrizado. Eu posso parametrizar várias voltas, portanto ele só está a fazer um ponto, podia parametrizar a fazer várias sequências. Desta forma conseguimos rentabilizar a nossa produção em série. É essencialmente para isso que serve esta função. Então agora, de uma forma muito sucinta, muito rápida, deixem-me explicar quais são as funções desta máquina. Vamos lá. Vamos aqui seguir toda a numeração que aqui está. A ativação de assistência por voz, ligada ou desligada, comprimento de ponto, mais ou menos, remate inicial automático, remate final automático, posicionamento da agulha em cima ou em baixo, nipper ligado ou desligado. O que é isto? E esqueci-me de dizer. É esta, a linha superior
ficar cá em cima solta para nós cortarmos, ou então ela ficar aqui embaixo. Se nós estamos a fazer um trabalho em que a parte de trás vai ficar escondida, nós ativamos esta função e a linha de cima fica cá embaixo. Se eu não quero ver isto, então eu desativo a função e a linha vai ficar na parte de cima. Então, é para isso que serve esta função. Depois aqui temos costura livre. Sempre que eu carrego aqui, ele faz a costura tradicional. Clicando fixamente, temos a ativação ou desativação do corte de linha automático. Modos de arrasto, os 4 modos de arrasto. Cada vez que eu carrego aqui, vai alternando entre um modo de arrasto. Ponto condensado. Podemos ter inicial e final, podemos ter só inicial, podemos ter só final ou podemos ter desligado. Depois temos aqui a nossa costura decorativa programada, que são estes pontinhos que aqui estão. Podemos ativar ou desativar. Podemos ativar ou desativar o levantamento do calcador automático no pedal. Então eu, se clicar fixamente, o pedal não me vai fazer o levantamento do calcador, teria de ser com o joelho ou então aqui atrás. Normalmente queremos isto ligado. Depois temos a costura em W, ou seja, aqui a costura de remate, que são estes rematezinhos que nós temos aqui. Podemos fazê-lo para parametrizar essa função. Clicando fixamente, temos a costura programada, então que nós podemos definir o número de pontos que nós queremos, o número de vezes e se tem remate inicial ou remate final. Depois temos aqui o reconhecimento da altura do nosso tecido. Então, se eu tiver uma zona mais baixa e depois um socalco para uma altura mais alta, podemos definir isso também. E depois aqui no final temos levantamento do calcador automático após o corte de linha, ativado ou desativado. Levantamento do calcador quando paramos de costurar, ativado ou desativado. Velocidade, mais ou menos. Parâmetros, para a direita ou para a esquerda, para definirmos aqui no controle. Reset e aqui acedemos aos parâmetros da própria máquina, velocidades, tempos, enfim, aqui mudança de idioma, volume do próprio idioma. Então será aqui nestes parâmetros que nós fazemos essa programação. Aqui fazemos o enchimento das nossas canelinhas, definimos a quantidade de linha que fica após o corte, é neste botãozinho que aqui está. Neste aqui definimos a pressão do calcador e neste, obviamente, vamos definir a tensão de linha da linha superior, como é óbvio. Meio ponto, costurar devagarinho e retrocesso. Podemos ligar aqui o nosso telemóvelzinho para carregar ou, então, por exemplo, uma lâmpadazinha destas para termos uma luz extra auxiliar o nosso trabalho. E penso que, de uma forma geral, é isto que temos para apresentar. Com certeza irá faltar alguma coisinha que neste momento, algum pormenor que não me estou a lembrar, mas no essencial é isto, são estas as funções que a JAC A8 nos apresenta. Está feita então a apresentação da JAC A8. Temos aqui muitas funções, algumas delas se calhar nunca vamos utilizar, outras vamos utilizar todos os dias e a toda a hora. O importante é que elas estão cá e nós podemos escolher se as queremos utilizar ou não. É uma máquina muito interessante, vai-vos facilitar muito a vida, é uma máquina bastante robusta, comporta-se bem em tecidos finos, médios e grossos, múltiplas camadas, como vocês puderam ver, e será uma ajuda importantíssima no desenvolvimento do vosso trabalho e da vossa atividade. Portanto, eu acredito que seja uma opção muito interessante e que vocês devem considerar em ter, porque de facto temos aqui funções muito interessantes. A área de trabalho é fantástica para vocês poderem fazer trabalhos grandes e será, a meu ver, uma mais-valia muito importante para
para dois nichos de mercado, duas atividades que necessitam desta versatilidade. Quem tem um ateliê de arranjos de costura, acho que é muito importante, porque tanto está a trabalhar com tecidos fininhos, sedas, como de repente vai trabalhar com um casaco em pele e depois está a fazer uma costura numa t-shirt, enfim, há ali vários materiais, vários tipos de trabalhos que estão a ser executados, uns a seguir aos outros quase, não é? E que muitas vezes nós não temos 2 e 3 máquinas afinadas para os vários tipos de materiais. Então, se nós tivermos uma máquina polivalente que se adapta com pequenas afinações, nós conseguimos rentabilizar muito bem o nosso tempo e o nosso investimento também. Não precisamos então estar a adquirir muitas máquinas. E depois, para quem está, por exemplo, na área do artesanato, é também muito importante porque, de alguma forma, não será os arranjos, mas será a construção das suas peças. Tanto estão a fazer construção de peças com tecidos finos, como a seguir estão a utilizar sintéticos, como estão a utilizar, por exemplo, a cortiça, os enchimentos, os estabilizadores. Então, esta diversidade de materiais que utilizam na construção das suas peças necessitam de uma máquina que corresponda bem nesses diferentes cenários. A JAC A8 é uma excelente opção para esse efeito. Havendo disponibilidade financeira para investir neste modelo, eu penso que será um dinheiro muito bem empregue e um investimento seguro numa máquina de qualidade. Ok? Então vá, está feita a apresentação aqui deste modelo. Havendo alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar, estão à vontade. É só contactar-nos e teremos todo o gosto em vos responder e em vos ajudar a decidir qual o modelo mais indicado para vocês. Ok? Então vá, grande abraço, tudo bom? E até breve.